Finalmente chegou o dia da gente falar sobre A Dança da Morte, esse calhamaço aqui do Stephen King. Eu fiz uma leitura bem lenta, eu optei por fazer a leitura bem lenta porque eu realmente queria absorver todos os detalhes e porque quando eu comecei a fazer essa leitura, lá no começo de agosto, eu percebi que esse não era um livro para devorar. Ele tem muitos detalhes, muitos personagens, então eu realmente quis fazer ela devagar. Aí eu dei uma pausa ainda em agosto de alguns dias porque eu tava enrolada com outras leituras e aí retomei em setembro com a ideia de terminar, com a meta de realmente terminar essa leitura nesse mês. E eu fui bem regrada, eu lia mais ou menos uns 2% do livro por dia, que dá umas 30 páginas por aí. Só que chegou uma hora que a leitura ficou mais fluida, mais frenética, e aí eu acabei lendo um pouquinho mais por dia e por isso eu terminei a leitura antes do esperado. E esse é um livro muito rico, então por isso eu optei por fazer um vídeo também, além da resenha escrita, porque tem muita coisa para se falar sobre essa história e também sobre os bastidores dela, vamos dizer. Então, antes de eu falar sobre a minha experiência, sobre o que eu achei da leitura, como foi pra mim, vou falar sobre algumas curiosidades desse livro que eu pesquisei, que eu achei legal trazer pra vocês, até pra gente entender como que essa história se formou na cabeça do King, Então, A Dança da Morte foi publicado em 1978, só que na época, a editora que o King trabalhava, que era a Doubleday, não conseguia simplesmente publicar um livro tão grande, de 1.200 páginas, por causa da cola. Eu acho que era o jeito que eles encadernavam era cola e não era costurado, então quando abria o livro tinha um limite, para que essa cola segurasse todas as páginas juntas, então era realmente uma questão de logística. E aí o King cortou 400 páginas da história, ficou com 800, ainda assim um livro grande, e foi publicado assim, então originalmente em 1978. Depois, quando o King já era o Stephen King, porque em 1978 ele ainda estava decolando na carreira, e aí em 1990 ele pegou essas 400 páginas que ele tinha cortado, reescreveu, atualizou, tem até referência ao Fred Krueger na história, e em 1978 o personagem, esse vilão ainda não existia, então foi algo que ele adicionou depois e republicou o livro nessa versão que a gente conhece aqui, integral, com 1.200 páginas. Então a história da Dança da Morte, na verdade, começou a se formar na cabeça do King bem antes dessa primeira publicação, a premissa geral, assim, da pandemia e etc. Começou lá em 1969, quando ele publicou o conto Night Surf no Jornal Literário da Universidade do Maine. Esse conto foi publicado depois no Sombras da Noite, um livro de contos dele, sob o título de Ondas Noturnas. Eu ainda não li esse conto, mas eu sei, eu li que ele funciona realmente como um prelúdio de A Dança da Morte, e eu tô bem curiosa já pra fazer essa leitura. Então, como eu falei, A Dança da Morte é uma história que parte dessa premissa de pandemia, que infelizmente nós viemos a conhecer muito bem em 2020, e o King teve algumas inspirações principais para escrever essa história. A primeira foi que ele queria fazer uma fantasia épica nos moldes mais ou menos de O Senhor dos Anéis, do Tolkien, É bem, como é que fala, ambiciosa essa meta, Outra inspiração foi um incidente envolvendo armas químicas e biológicas lá em 1968. Mais de 6.000 ovelhas morreram por causa de uma liberação de armas químicas, enfim, que é conhecido como o incidente das ovelhas de Dugway. Então essa foi outra inspiração para o King, que ele colocou em prática no conto, Night Surf, e que depois deu origem à Dança da Morte. A terceira inspiração foi o livro Earth Abides, do George R. Stewart, que também tem essa premissa apocalíptica. Por último, o King ouviu uma frase numa estação de rádio cristã, e essa frase ficou na cabeça dele, e foi daí também que surgiu a ideia. A frase é: "Once in a generation the plague will fall among them." Ele pegou essa frase, escreveu na máquina de escrever e pendurou no escritório dele e deixou ali. E na época ele estava escrevendo uma versão em ficção do sequestro da Patty Hearst. E aí ele terminou esse livro, nunca foi publicado. Ele chama The House on Value Street, mas nunca foi publicado. E aí ele viu essa frase que ele tinha ouvido na rádio cristã há algum tempo e resolveu escrever A Dança da Morte. Nesse livro também a gente tem a estreia do Randall Flagg, ou The Dark Man, que é um dos maiores vilões do King. Eu ainda não tinha lido nenhuma história com ele, e a estreia dele acontece nesse livro. E o King também revelou que a inspiração para esse vilão, que tem vários nomes,
foi justamente o Donald DeFreeze, que é o sequestrador da Patty Hearst. Então acabou que tudo isso contribuiu, né, para que o King começasse a escrever e também criasse alguns elementos dessa história enorme de 1.200 páginas. Bom, então começando com as minhas impressões, como eu falei, não foi uma leitura rápida, não foi uma leitura fluida, eu estaria mentindo se eu dissesse isso. Eu acho que, na verdade, todas as pessoas que eu conheço que leram A Dança da Morte falam isso, o que não quer dizer que seja um livro ruim, tá? É só que eu entendo que às vezes a gente fica um pouco ansioso pra terminar um calhamaço e, assim, não vai adiantar ficar ansioso pra terminar A Dança da Morte, porque quanto mais ansioso você ficar, pior vai ser, né? O que acontece é que a gente tem muitos personagens e muitos detalhes sobre a vida desses personagens, né, que são importantes, esses detalhes, eu vou falar sobre isso depois. E então a sensação é que a gente está começando a história de novo várias vezes, porque a gente lê um capítulo sobre um personagem, o próximo é sobre outro, o próximo é sobre outro, então demora para eles voltarem, demora pra gente entender como que eles estão todos conectados. A gente sabe que é por causa da doença, né, da pandemia, etc., mas a gente não entende exatamente como que eles vão se encontrar, como que eles vão se relacionar. Então é uma leitura um pouco mais truncada nesse sentido, mas em nenhum momento é um livro chato de ler. É só que realmente é um avanço bem devagar e eu inclusive acho que ele é um livro feito para ser lido aos poucos, né? Eu acho que tem calhamaços, o próprio It é um livro que a gente pode devorar um pouquinho mais, né? Embora eu não recomende tanto também, mas é um livro que dá para você devorar. Já A Dança da Morte eu acho que é realmente um livro para saborear e para absorver cada detalhe da trama. Como tem esses inúmeros personagens, né, que eu falei e que eles vão aparecendo aos poucos, a gente demora para se apegar, né, e até se identificar, porque o King tem uma coisa muito real, né, de realmente criar pessoas e não personagens. Então esses personagens são falhos, eles não são heróis. Então, muitas vezes também a gente acaba não criando uma admiração direta, mas isso vai mudar ao longo da leitura. É só que realmente eu já deixo esse aviso, principalmente para quem já leu It. Eu acho que em It a gente se apega aos personagens muito mais rápido e muito mais fácil, até por eles serem crianças, eu acho, né? Mas isso não acontece em A Dança da Morte, não num primeiro momento. E aí a gente tem uma premissa que é real, assim, poderia ser real. Claro que a questão da pandemia em A Dança da Morte é muito pior do que está acontecendo agora com a gente, porque a Capitão Viajante, que é a super gripe que assola o mundo na história, ela é muito mais mortal e a transmissão é muito mais rápida e também eles não têm tempo de se prevenir, de lidar com a doença, eles só lidam realmente com as mortes e ficam sem entender em um primeiro momento o que está acontecendo. Mas apesar disso é uma premissa que a gente vai se identificar, né? Não tem como, porque é muito do que muitos questionamentos, muitas reflexões que a história acaba trazendo, conversam com as coisas que a gente está passando e sentindo. E isso num primeiro momento, então, o livro parte dessa premissa, né, que é real, que pode ser real, e depois vai para uma premissa mais fantástica, e é realmente para quem gosta disso na obra do King. Se você for ler esse livro esperando falar sobre a pandemia em si, você vai encontrar isso, mas você também vai encontrar esse lado fantástico, né, que eu gosto, que os leitores do King gostam, mas que eu não sei se é todo mundo que gosta, porque você tem que embarcar nessa história e né, nessa viagem, né, que o King propõe, né? Então, se você não fizer isso, não vai ser uma leitura legal pra você. E aí, no meio dessa realidade, dessa fantasia e dessa questão apocalíptica, o King fala muito sobre a humanidade, sobre a reconstrução de uma sociedade, sobre a civilização, né, sobre como cada pessoa reage a esses acontecimentos, à solidão, ao medo, como que elas usam as vulnerabilidades e as fraquezas e os medos desse momento, porque na verdade são medos que elas carregam a vida toda e que nesse momento em que elas se veem sozinhas e com medo dessa doença e sem saber exatamente o que fazer, todas essas questões, né, esses pontos fracos acabam se agravando, acabam se manifestando de diferentes maneiras, e é isso que o King mostra pra gente nessa história. E aí a gente tem a questão da guerra entre o bem e o mal, né, porque esses sobreviventes, eles acabam meio que tendo que escolher entre o bem, que é representado por uma mulher idosa de 108 anos, a mãe Abigail, ou o mal, que é representado pelo Randall Flagg, né, um homem super poderoso e inescrupuloso. E o que eu achei legal é que apesar de ter essa questão do bem e o mal, e de o Randall Flagg ser realmente a personificação do mal, o King explora a questão da vulnerabilidade das pessoas,
do medo que elas sentem e de como elas canalizam isso, né? Então, é claro que a gente pode questionar, a gente vai questionar as atitudes e as escolhas de alguns personagens, mas eu gostei como ele não colocou tudo só na caixinha do bem ou do mal, sabe? Os personagens são muito tridimensionais e eles estão ali numa área cinzenta que existe entre as duas coisas. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, né? E todo mundo tá nesse meio termo, se encontrando e se perdendo, e eu acho que é isso que o King aborda nesse livro, com esses personagens, com essa escolha entre o bem e o mal, com essa guerra. E é por isso que essas 1.200 páginas tem uma razão de ser, porque sem esse contexto, sem esse passado dos personagens e situações, né, prévias à pandemia e também durante, né, a pandemia, ele não conseguiria transitar por toda essa complexidade, né, do ser humano, de ter realmente um desenvolvimento, de ter seus dilemas, suas questões, e isso ele aborda muito nos personagens dos dois lados, mas mais do pessoal do lado bom, né? E só assim ele consegue construir realmente essa trama sobre essa reconstrução da civilização, né? Essa reconstrução de uma sociedade, e eu vou aqui aproveitar para ler um trecho que eu achei que na verdade é um trecho bem conhecido, muita gente compartilha porque ele é muito real e ele fala muito sobre essa questão de construir uma sociedade, né, de reconstruir a sociedade. Mostre-me um homem ou uma mulher solitários e lhe mostrarei um santo. Dê-me 2 e eles se apaixonarão. Dê-me 3 e eles inventarão essa coisa encantada que chamamos de sociedade. Dê-me 4 e eles construirão uma pirâmide. Dê-me 5 e eles transformarão alguém num pária. Dê-me 6 e eles reinventarão o preconceito. Dê-me 7 e em 7 anos eles reinventarão a guerra. O homem pode ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, mas a sociedade humana foi feita à imagem e semelhança de seu oposto e está sempre tentando voltar para casa. Então essa é um trecho do começo mais do livro e que depois que a gente volta já faz sentido, né? Porque a gente sabe como que a sociedade se constrói, como o ser humano está sempre repetindo os mesmos erros ao longo da história, mas depois que você termina o livro e você volta para esse trecho, você realmente vê que o King baseou toda a história dele nessa questão, né, de como a sociedade, as pessoas estão sempre seguindo esses mesmos passos e cometendo os mesmos erros, né? Eu acho que esse livro é muito sobre isso. Sobre a questão do bem versus o mal, todas as vezes que eu postei sobre Dança da Morte lá nos meus stories, vinha alguém falar que gostou do livro, mas que ficou um pouco decepcionado com o final. Eu não vou falar muito aqui porque eu não quero dar spoilers, porque eu quero que todo mundo assista o vídeo, porque eu quero que todo mundo leia esse livro. Mas eu entendo, já fica aqui o aviso, eu acho que realmente o King prepara a gente para um clímax muito grande e talvez o clímax em si dessa questão da guerra não corresponda, né? A cena é rápida, vamos dizer assim, e as coisas acontecem de uma maneira bem... tudo ao mesmo tempo, né? Então eu entendo essa reclamação das pessoas, acho que o King poderia, né, com 1.200 páginas, ele poderia sim ter explorado esse momento melhor, mas eu também entendo que esse livro não é sobre essa guerra entre o bem e o mal, na minha opinião, não é sobre essa guerra entre o bem e o mal. E essa cena, ela acaba mostrando isso, e ao mesmo tempo ela mostra pra gente os papéis que esses personagens, né, dos dois lados desempenham nessa história megalomaníaca que o King criou. Então, de novo, sim, poderia ser um momento, assim, um clímax mais realmente épico, justamente por conta de tudo que a gente acompanha até chegar nele, mas eu também não me incomodei, né? Não acho que seja um problema. Talvez porque eu já tenha ido meio preparada para isso, pode ser, isso pode influenciar, mas realmente não foi algo que me incomodou, porque eu entendo que no fim a trama não é sobre isso, né? Esse é mais um detalhe, mais um elemento, um recurso pro King falar sobre todo o resto, né? Que a nossa vida, assim, a gente pensa muito nessa questão da batalha entre o bem e o mal, mas na nossa vida pessoal isso meio que não existe, né? Assim, de modo tão objetivo, de modo tão direto. Então, por isso que eu gostei de que no fim essa guerra, né, não é o foco realmente da história. Uma outra coisa que eu gostei muito em A Dança da Morte, que é algo que a gente vê, na verdade, em muitos livros do King, como o próprio It, A Hora do Lobisomem, a gente vê isso muito, é que ele criou heróis improváveis. Na verdade, a gente tem um herói bem provável, né, que a gente já espera que seja o herói dessa trama, e a gente tem alguns heróis improváveis, e eu não vou falar nomes, não vou citar nomes, porque, novamente, não quero dar spoilers,
Mas tem dois personagens que eu acho que são heróis improváveis dessa história, e eu gosto muito quando o King faz isso, porque isso deixa a história mais real, né? A gente consegue se conectar mais com esses personagens, porque eles não são personagens fortes, perfeitos e inabaláveis, inatingíveis. Pelo contrário, né? E aí quando a gente acompanha uma saga dessa de 1.200 páginas, a gente realmente pensa que sim, que poderíamos ser nós ali, né? De certa forma, nessa analogia que o King faz em A Dança da Morte, da vida e da humanidade, somos nós, né? E nessa história, além dessa questão do bem e do mal, o King aborda muito a fé, né? E o medo também, são duas coisas que ele aborda bastante. Interessante porque ele acaba mostrando, né, com a história dos personagens, a história prévia à pandemia e tudo o que acontece com eles a partir do momento que a Capitão Viajante estoura, é justamente que todo mundo precisa de algo para acreditar, ainda mais num momento como esse em que eles se veem sozinhos e desamparados e perdidos, né? E aí cada um vai escolher aquilo em que acreditar, e nessa história, né, é representado pelo bem e pelo mal, pela mãe Abigail e pelo Randall Flagg, mas em nenhum dos momentos, em nenhuma das escolhas que esses personagens fazem, o King deixa isso arbitrariamente, sabe? Ele realmente costurou ali uma história, os personagens têm seus motivos pra escolher um lado ou outro, não que a gente precise concordar sempre, óbvio, mas essas escolhas fazem sentido em relação à bagagem que esses personagens carregam. Então é muito mais do que só escolher um lado, né? São realmente dilemas que a gente se encontra junto com esses personagens, e quando a gente tenta se colocar no lugar deles, a gente consegue entender um pouco mais. Então, por A Dança da Morte falar sobre essa questão da pandemia, eu acho que vale a gente falar sobre gatilho um pouco, né? Justamente por a gente estar vivendo uma situação semelhante em muitos aspectos. Não foi, eu achei no começo assim, na verdade, antes de eu ler, que poderia me fazer ficar ansiosa em relação a algumas coisas, mas não fiquei. Esse livro, ele realmente aborda algumas questões que a gente tá pensando agora sobre, porque não tem como, né? A gente tá falando aí de uma situação extrema que a gente nunca pensou que ia passar, essa que é a verdade, né? Mas por ser uma questão realmente, uma coisa mais apocalíptica no livro dele, que é uma doença muito mais agressiva, né? E como eu falei antes, não tem o tempo das pessoas reagirem em nenhum sentido, então a gente não se conecta tanto, assim, não nesse sentido que gera ansiedade, sabe? Então, se você quer ler e tá em dúvida em relação à pandemia de Covid-19, não tenha esse medo, porque eu acho, né, que a gente não consegue relacionar tanto uma coisa com a outra. Mas os questionamentos estão ali, né? Principalmente em relação a como vai ser o nosso mundo depois disso, né, quando vier a vacina e etc. E mais do que isso, como que as pessoas vão se comportar, né? O que a gente vai aprender, o que a gente vai tirar dessa situação? Será que a gente vai continuar todo mundo vivendo igual, da mesma forma e cometendo os mesmos erros e pensando as mesmas coisas? Não dá pra saber, né? Mas a gente tem um histórico aí, né, de história mesmo, de situações históricas, em que a gente vê a humanidade, no geral, se comportando da mesma forma, sempre fazendo novas guerras e conflitos e cometendo os mesmos erros e as coisas se repetindo, então realmente não dá pra saber o que vai ser. Só fica realmente uma resolução pessoal de cada um pra realmente tirar algo de positivo disso tudo que tá acontecendo, e uma torcida para que, como sociedade, como humanidade, né, ainda mais que essa questão da pandemia real tá acontecendo também no mundo inteiro, que a gente aprenda e que a gente tire lições para realmente encarar as coisas de uma outra forma, agir de outras formas, né? E eu acho que esse é o maior questionamento desse livro, e por isso ele se conecta tanto à realidade, não só essa que a gente está vivendo da pandemia, mas no geral, porque sempre tem algo acontecendo, né? Que a pandemia é realmente uma coisa em escala global. Então, dessa perspectiva, realmente se conecta muito com A Dança da Morte. E eu acho que esse livro é sobre isso, ele é sobre isso, né? Não é sobre a guerra, não é sobre a pandemia em si, é sobre como a humanidade se comporta em tempos difíceis e o que nós, como indivíduos e também coletivamente, aprendemos e aplicamos nas nossas vidas, individuais e coletivas também, né? Então, eu gostei muito do livro, não favoritei como uma leitura, porque, como eu falei, é uma leitura um pouquinho arrastada às vezes, mas é uma obra-prima, isso não tenho a menor dúvida, não pelo tamanho, mas por tudo que o King aborda e pela forma como ele faz isso, né? Quando você tem um livro de 1.200 páginas,
Você não pode entregar nada de bandeja. Eu gosto muito disso, porque eu gosto muito das coisas que acontecem nas entrelinhas, né? Nas coisas que a gente percebe nas atitudes dos personagens e nos acontecimentos das coisas e etc. Então, e o King faz muito isso, e talvez seja um dos motivos pelos quais eu gosto tanto dos livros dele. E a gente tem muito isso em A Dança da Morte, porque em nenhum momento ele vai falar nada assim de uma forma objetiva, mas ele vai mostrar pra gente muitas coisas. E por isso que é um livro realmente brilhante, que vale muito a pena ser lido, mesmo que você mesmo que você demore meses pra ler, que você leia pouquinho por dia, porque realmente é uma história que vai trazer muitas reflexões ao longo da leitura, que aos pouquinhos vai envolver você com os personagens e com tudo que tá acontecendo. O King transporta a gente pra essa história. Quando a história vai caminhando pro final é impossível, quer dizer, eu sou chorona, já sempre falo, né, então pra mim é quase sempre impossível não me emocionar, mas enfim, é difícil você não se sentir tocado, porque você tá acompanhando a saga dessas pessoas a 1000 páginas, não tem como você em algum momento não se apegar a elas e a jornada delas. Então, no fim, assim, tem algumas cenas bem emocionantes. Aí, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho bem importante, é que a gente acompanha um arco de desenvolvimento muito legal dos personagens nessa história, né? Também não vou citar nomes para não dar nenhum spoiler, mas eu acho que o King conseguiu também explorar isso muito bem, porque a gente realmente tem uma complexidade ali dos personagens, né? Principalmente de uns 5, 6 principais, assim. Então, esse arco é muito bem construído, né? Nenhuma mudança é do dia pra noite ou de uma forma fácil, né? A gente vê realmente... eu tô falando especificamente de um personagem, mas a gente vê realmente o esforço dele em se tornar alguém melhor, né? E eu achei isso bem legal e bem real também. Não é uma coisa, sabe, fabricada ou falsa, então eu também gostei desse aspecto. Enfim, já falei bastante sobre esse livro. Recomendo, obviamente, mas faço essas ressalvas, né, em relação a ter esse começo um pouco mais arrastado realmente, a não ser uma leitura super fluida, tem muitos detalhes, tem que prestar atenção para absorver e tudo, mas vale muito a pena, não só pela obra, né, pela ficção que é, mas também por toda essa conversa com a realidade e especialmente com a realidade de 2020, né? Esse ano doido das nossas vidas. Eu esqueci de falar que, na verdade, eu assistia essa série, é uma série de A Dança da Morte, há muitos e muitos anos, quando eu era criança. E eu não lembro nada, mas eu lembro que eu gostei. E aí eu nunca pensei realmente que eu ia ser fã do Stephen King, que eu ia ler esse livro. Tô falando isso porque em dezembro a gente vai ter a estreia da nova série de A Dança da Morte, né? E eu acho que vai ser bem legal. Eu vi agora os trailers, né, depois que eu terminei a leitura, vi o elenco. Também não vou falar sobre elenco porque eu não queria ter na cabeça os atores que vão fazer cada personagem, então eu só vi realmente depois que eu terminei o livro, então eu não vou falar pra vocês, pra também não ter esse problema, né, caso vocês não queiram saber, mas eu fiquei com altas expectativas, acho que vai ser bem legal. Então dia 17 de dezembro ainda dá tempo de ler A Dança da Morte antes da estreia da série, né, 2 meses aí. Apesar dessas ressalvas, não tenham medo de ler esse livro, porque realmente vale a pena e porque vocês vão tirar muitas reflexões e questionamentos e lições, enfim, especialmente agora que a gente infelizmente pode se identificar tanto com a premissa desse livro. Então, como sempre, né, se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, acho que eu consegui falar um pouquinho sobre tudo que eu gostei nessa história, como foi a minha experiência. E enfim, se você já leu, quero saber o que você achou. Se você ainda não leu, quero saber se você tem curiosidade de ler esse calhamaço. Então é isso, a gente se vê em breve no próximo vídeo.